Você tem dificuldade de perdoar alguém que te ofendeu? Ou você conhece alguém que enfrenta esse tipo de problema? Nós vamos falar nesse vídeo sobre perdão. Fica comigo até o final e nós vamos refletir um pouquinho sobre esse tema tão delicado, mas tão libertador. Quando nós falamos sobre perdão, nós estamos tratando sobre um assunto extremamente delicado, mas extremamente necessário de ser tratado. O escritor C.S. Lewis, ele uma vez escreveu: é muito fácil falar ou escrever sobre perdão. Difícil mesmo é perdoar. Com certeza, na teoria, o perdão é uma ideia muito legal. Porém, quando nós nos deparamos com a realidade e a necessidade de perdoar alguém ou pedir perdão, nós enfrentamos sempre uma grande dificuldade. Por isso eu quero refletir com você um pouquinho hoje a respeito desse tema e o que a Bíblia tem a nos ensinar e trazer para nós como direcionamento para uma vida leve e uma vida livre de ressentimentos. A palavra perdão, no original grego, ela significa cancelar uma dívida, abrir mão de um direito de justiça. E é exatamente nesse sentido que a Bíblia vem nos trazer riquíssimas lições a respeito de uma vida prática sobre perdão. Quando nós falamos sobre perdão, nós encontramos algumas coisas que dificultam o exercício do perdão. A primeira barreira contra o perdão é o nosso orgulho. A gente, no orgulho, muitas vezes quer se achar superior, não queremos dar o braço a torcer ou não queremos nos diminuir segundo alguma situação, diante de alguma situação. Só que o grande problema do orgulho é que ele não resolve as situações pendentes na nossa vida. E uma outra barreira que dificulta o perdão é a nossa vaidade. Nós muitas vezes temos esse senso de superioridade, isso se relaciona com o orgulho, e muitas vezes para perdoar nós precisamos descer do nosso salto, descer do nosso orgulho, abandonar a vaidade. Só que esses dois bloqueios citados aqui, eles atrapalham muito o exercício do perdão na nossa caminhada, e isso só tem a nos prejudicar como pessoas e também nos nossos relacionamentos. A verdade é que enquanto nós não perdoamos, a ferida permanece aberta, a pendência continua e nós nunca resolvemos situações que necessitam urgentemente serem resolvidas na nossa vida. Alguém disse uma vez que não perdoar é como tomar um copo de veneno e esperar que a outra pessoa morra. Note como isso é incoerente. Enquanto não perdoamos, enquanto não pedimos perdão, enquanto não liberamos perdão, nós estamos tomando esse copo de veneno e esperando que a outra parte envolvida morra, quando na verdade somos nós que estamos morrendo por dentro, por não resolver e por não tomar uma decisão de liberar e oferecer ou pedir o perdão. Em Mateus capítulo 18, surge um assunto a respeito do perdão. Pedro pergunta para Jesus até quantas vezes ele deveria perdoar alguém que o tivesse ofendido. E ele dá um número, como se ele quisesse estabelecer um limite. Ele diz: olha, até 7, Jesus. E a resposta de Jesus é: não, Pedro, até 70 vezes 7. É claro que Jesus não está estabelecendo o resultado dessa multiplicação como o limite de vezes que nós devemos perdoar alguém que nos ofendeu. Mas Jesus está querendo dizer que perdão é algo que nós oferecemos de forma ilimitada. E nesse mesmo capítulo 18 do Evangelho que escreveu Mateus, Jesus conta uma história a respeito de um rei que decidiu prestar contas dos seus empregados, ou seja, ele decidiu cobrar as dívidas que existiam dentro do seu contexto de trabalhadores. Então ele chama os seus funcionários, chama os seus empregados e agora começa a cobrar esses que deviam a ele. E ele chama o primeiro empregado que tem uma dívida enorme. Se nós pudéssemos calcular essa dívida na nossa moeda vigente, seria muito mais do que milhões de reais. Para a gente ter uma noção do quanto esse empregado devia para o rei. Só que esse empregado, ele suplica, pede misericórdia para que o rei não o castigasse, não cobrasse isso dele agora, que ele iria pagar. Preste bem atenção, essa dívida era impagável. Bilhões de reais
seria impossível um empregado com um salário comum pagar essa dívida ao longo da sua vida. Nem se ele vivesse outras vidas, com essa remuneração, ele seria incapaz de pagar. E a Bíblia diz que o rei, movido de íntima compaixão, perdoa esse empregado e libera ele com a sua família. Ele sai dali, esse empregado, e agora ele encontra um outro homem que devia para ele, um conservo, ou seja, um empregado desse empregado. E a dívida desse conservo era muito menor. Era na base de uns 5 mil reais, trazendo para a nossa realidade. Só que esse empregado que foi perdoado de uma dívida impagável, agora ele olha para o seu conservo e ele não tem a disposição de perdoar a dívida desse homem. Então ele manda esse homem ser preso e acontece todo um transtorno. E os outros empregados veem o que ocorreu e logo vão contar para o rei o acontecido. O rei fica sabendo e fica enfurecido por essa atitude do seu empregado. Manda chamá-lo e quando chega diante dele, as suas palavras são pesadas. Ele diz: olha, eu te perdoei de uma dívida impagável e agora você não tem a disposição de perdoar o outro da mesma forma que eu fiz com você? E a Bíblia conclui dizendo que esse homem é levado aos torturadores até que pagasse o último centavo dessa dívida. Ou seja, ele nunca pagaria essa dívida, quer dizer que ele ficaria preso para sempre. No final, Jesus encerra dizendo: assim o nosso Pai que está no céu fará com aqueles que não perdoarem. Ou seja, não serão perdoados aqueles que não oferecerem perdão aos seus ofensores. Essa história é um retrato da nossa história. Deus é esse rei e nós somos esses que foram perdoados de uma dívida impagável. Através de Cristo Jesus morrendo por nossos pecados na cruz, nós recebemos o perdão de uma dívida eterna que jamais seríamos capazes de pagar. Nós recebemos perdão de uma dívida eterna. E agora, tendo essa compreensão, a nossa disposição em pedir perdão e em perdoar, ela precisa mudar drasticamente. Em Mateus capítulo 5, o próprio Jesus diz: olha, se você vai entregar uma oferta para Deus e sabe que algum irmão seu tem uma pendência contra você, não entregue a sua oferta, vai primeiro a esse e resolve a sua situação e depois oferece algo para Deus. É tão sério isso, aquilo que nós estamos fazendo para Deus, seja o que for, não tem validade alguma se nós estamos mantendo pendências com outras pessoas, se nós estamos vivendo situações mal resolvidas com outras pessoas. E o que eu acho interessante é que está dizendo no texto, em Mateus 5, versículo 23 ao 26, diz que se você sabe que tem alguma pessoa que tem alguma pendência contra você, vai até ela. Isso é contra a lógica, ou seja, essa pessoa tem algo contra mim, por que eu tenho que ir até ela? Jesus está dizendo, vai você até ela. Tome você a iniciativa e resolva essa situação e depois venha e ofereça a sua oferta. É muito interessante isso. Somos nós que devemos dar o primeiro passo da reconciliação. Independente do que aconteceu, nós fomos chamados a dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, oração tão conhecida, Jesus diz algumas coisas e nós repetimos isso às vezes na oração e às vezes não calculamos a gravidade disso. Num trecho da oração ele diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores ou aqueles que nos ofenderam. Você tem noção do que está acontecendo aqui, do que nós estamos orando para Deus? Deus, me perdoa da mesma forma que eu estou oferecendo perdão àquele que me ofendeu. Quer dizer então que se eu não estou oferecendo perdão ao meu ofensor, eu estou pedindo para Deus me perdoar da mesma forma. Isso é muito sério e pode jogar contra nós. O grande ponto do perdão é que quando nós olhamos para o perdão que Deus nos ofereceu através de Jesus na cruz, toda ofensa se torna pequena, porque a Bíblia diz que nós ofendemos a Deus, a humanidade ofendeu a Deus, e a ofensa que nós causamos a Ele, a ofensa que fizemos contra Deus,
é extremamente grande. E quando nós enxergamos o perdão que Ele nos ofereceu de uma ofensa enorme, toda ofensa contra nós agora se torna pequena quando nós olhamos para a cruz e vemos a manifestação do perdão de Deus em nosso favor. Na cruz, a maior dívida de todas foi paga. E agora, as dívidas contra nós se tornam minúsculas ao contemplarmos a grandeza do perdão que nos foi dado. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós enxergamos o ofendido vindo em direção dos ofensores para oferecer perdão. Deus, o maior ofendido da história, vem à nossa direção agora através de Jesus para nos perdoar, para nos oferecer perdão e para nos dar a chance de recomeçar através desse ato gracioso da sua parte em nosso favor. Jesus é o maior modelo de perdão e Ele se torna o nosso modelo a partir do momento que conhecemos a Ele e enxergamos o que Ele fez por nós. E esse amor, esse perdão nos movem em direção aos que nos ofenderam da mesma forma que Ele se moveu a nós, ou seja, perdoando, dando a nós a chance de recomeçar. É dessa forma que Ele agora nos move a agir, a viver e a ser. Perdão é cura para a alma, perdão é cura para o nosso físico, perdão é cura para os relacionamentos. O perdão, ele não muda o passado, mas ele alivia o nosso presente e encaminha o nosso futuro. Perdão é decisão. A gente precisa decidir ser livre e libertar também outras pessoas que muitas vezes estão presas a nós por ocasião dessas pendências que não foram resolvidas. Agora é importante a gente entender algumas coisas. O que o perdão não é, ou seja, perdoar não é merecimento. Às vezes a gente tem uma ideia de que, bom, se essa pessoa merecer, eu vou perdoar ela. Se ela fizer por onde, eu vou oferecer perdão a ela. Perdão não é sobre mérito. Quando nós olhamos para Deus nos perdoando, quando nós nos enxergamos como esses que carregavam uma dívida eterna e foram perdoados sem mérito algum, eu enxergo que perdão é um ato de graça, é um favor que eu não mereço. Ou seja, Deus nos perdoou sem nós merecermos. Por isso, não espere méritos para que haja o perdão. Nós fomos perdoados de forma imerecida. Outra coisa, perdão não é esquecer. Algumas pessoas pensam, bom, eu não esqueci ainda tal situação e eu acho que eu não perdoei. Nós nunca vamos esquecer, a menos que nós tenhamos amnésia. Mas se isso não acontecer, nós sempre vamos lembrar. É impossível de esquecer o que aconteceu. Agora, uma coisa interessante que Hernandes Dias Lopes diz é: perdoar é lembrar sem dor. Ou seja, eu lembro o que aconteceu, mas não dói mais, porque já cicatrizou. E perdoar também não é sentir. Algumas pessoas dizem, olha, eu não senti de perdoar tal pessoa. Você não precisa sentir. Você nunca vai sentir, na verdade. A maioria de nós nunca iremos sentir de perdoar alguém que nos ofendeu, até porque, como nós conversamos no começo, o nosso orgulho, o nosso ego, muitas vezes fala mais alto e não permite que isso aconteça. Então a gente não precisa sentir para perdoar. Perdão é decisão. Assim como Deus decidiu nos perdoar, nós também somos chamados a decidir perdoar aqueles que nos ofenderam. E agora, falando sobre o que o perdão é maturidade, perdão é amadurecer no nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nós enxergamos o perdão que nós recebemos dele, mais maduros nós nos tornamos para oferecer perdão àqueles que nos ofenderam. Perdão também é dar ao outro a chance de recomeçar. Assim como Deus nos deu uma nova chance para recomeçar através do seu perdão, eu dou ao outro uma chance de recomeçar através do perdão que eu estou oferecendo. Perdão também é dizer, eu prefiro sofrer o dano do que perder você. Deus fez isso. Ele preferiu assumir o nosso castigo. Jesus decidiu carregar a nossa culpa, sofrer por causa dos nossos pecados, para não nos perder. E quando nós olhamos para esse amor, nós também decidimos assumir a dívida
e sofrer o dano para não perder a outra pessoa. Deus fez isso primeiro e agora o convite dele, através do que ele fez, é que nós também nos tornemos pessoas que refletem o seu amor, a sua bondade e o seu perdão. Eu quero te encorajar nesse vídeo a olhar para o exemplo de Jesus, a olhar para o que ele fez por você e por nós e ser movido a perdoar aqueles que te ofenderam. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas coisas existem, muitos sentimentos foram gerados, muitos bloqueios passaram a existir. Eu não sei a situação que você está vivendo, mas o conselho da palavra de Deus para nós é que a gente seja livre através do perdão. Enxergue primeiro que você não merecia perdão e você recebeu da parte de Deus. E agora enxergue o outro como alvo de amor e de misericórdia. Assim como Deus olhou para nós, nós precisamos olhar para as outras pessoas com esse olhar. O perdão vai liberar a sua vida, o perdão vai fazer a sua vida fluir, o perdão vai restaurar muita coisa que está quebrada na sua vida e vai te dar a possibilidade de viver uma vida leve e uma vida plena em Deus. Olhe para o autor do perdão e seja motivado a perdoar. Olhe para Jesus e seja encorajado a perdoar as pessoas que estão ao seu redor e que te ofenderam. Ele, o maior ofendido da história, decidiu vir até nós e nos oferecer perdão. A partir desse momento, nós somos agora responsáveis por fazer o mesmo com aqueles que nos ofenderam. Ele é o grande rei que foi movido de íntima compaixão a nos perdoar de uma dívida impagável. E agora o que ele deseja de nós é que nós possamos perdoar dívidas pequenas se comparada àquela que nós tínhamos com ele e deixar as pessoas serem livres e também sermos livres. O perdão vai nos trazer leveza, o perdão vai nos trazer um novo começo e vai permitir que outras pessoas também recomecem através da nossa oferta de perdão a elas. Perdoe, seja livre e seja feliz. Eu quero encerrar com uma história. Quando eu era criança, ainda morava no sítio, eu furei esse dedo. Eu lembro que doeu. Por uns 3 ou 4 dias, doeu muito. E o tempo passou, sangrou muito naquele dia, naqueles dias ainda eu tive bastante dificuldade de tocar em qualquer coisa. Mas hoje eu contando para vocês isso, eu toco na ferida, mas não dói mais, porque cicatrizou. E é exatamente isso que o perdão faz. O perdão cura, cicatriza feridas que estão abertas na nossa alma. É isso que o perdão vai fazer em nós. Ele vai nos curar para que a gente possa promover cura em outros relacionamentos, em outras pessoas, em outros ambientes. É isso que o perdão faz. Lembro também no sítio que meu pai, quando nós ralávamos alguma parte do corpo por estar sempre correndo, ele vinha passar mertiolate, na época que o mertiolate ardia ainda, e nós nos escondíamos o máximo para que não acontecesse isso. E eu lembro que, já dormindo, em algum momento da noite, a coberta era retirada à força e ele passava o mertiolate no local ferido. A gente gritava, fazia um tropé, mas no dia seguinte a gente já percebia que aquela ferida que estava aberta já começava a cicatrizar. Eu quero comparar o perdão com esse mertiolate, mas é um mertiolate do nosso Pai. Um mertiolate que é necessário ser passado em feridas que estão abertas e muitas vezes nós estamos relutando. Mas o nosso Pai quer passar esse mertiolate chamado perdão sobre as feridas da nossa alma. Ele quer nos curar e nos fazer pessoas livres que possam resplandecer o seu amor e o seu perdão por onde nós passarmos. Se esse vídeo falou algo ao seu coração, se comunicou alguma coisa a você, eu gostaria de te incentivar que compartilhasse ele com outras pessoas, pois por certo, o propósito do nosso canal é exatamente esse: compartilhar esperança, vida e significado a outras pessoas e espalhar as boas notícias do Evangelho. Muito obrigado, que Deus te abençoe.